O elevador do desespero. Um relato. A cidade nunca dorme, mas às vezes há momentos em que o tempo parece parar, arrastando-nos para um pesadelo, onde a lógica se desfaz e o impossível se torna real. Naquela noite, eu não sabia que estava prestes a atravessar a fronteira do ordinário e entrar em um domínio de puro terror. Sei que há coisas que a mente humana não consegue compreender completamente, mas espero que você acredite em cada palavra do que estou prestes a contar. Era uma noite típica na cidade. Eu havia trabalhado além do expediente, exausto, com a mente pesada pelos prazos intermináveis e o brilho opaco do monitor refletindo no meu rosto cansado. O relógio já passava das 22 quando finalmente desliguei o computador e decidi ir para casa. O edifício, um prédio comercial alto e imponente, estava praticamente deserto àquela hora. Apenas alguns funcionários da limpeza ainda perambulavam pelos corredores, recolhendo o lixo e apagando as luzes das salas vazias. Caminhei pelo longo corredor do meu andar e cheguei ao elevador. Apertei o botão para chamar a cabine e esperei, ouvindo apenas o zunido distante da cidade lá fora. Quando as portas se abriram, entrei e apertei o botão do térreo, encostando-me contra a parede de aço frio, ansioso para sentir o ar fresco da noite. As portas se fecharam suavemente e o elevador começou sua descida. Foi então que tudo mudou. O elevador descia normalmente, mas de repente parou no 10º andar. Não me preocupei a princípio. Talvez alguém tivesse chamado a cabine e desistido. Mas quando as portas deslizaram para os lados, apenas um corredor escuro e vazio apareceu diante de mim. Havia algo de errado ali. O ar parecia mais pesado, carregado com uma sensação incômoda. Esperei alguns segundos, mas ninguém entrou. Apertei o botão do térreo novamente, torcendo para que as portas se fechassem rapidamente. Elas começaram a se mover, mas no último instante, um frio inexplicável percorreu minha espinha. Uma sensação primitiva de alerta acendeu-se dentro de mim. Então, o elevador voltou a se mover e parou novamente, desta vez no 7º andar. As portas se abriram e, mais uma vez, apenas o vazio me esperava. Agora, eu já sentia uma inquietação real dentro de mim. Olhei para o painel de botões e percebi que ninguém havia chamado o elevador. Ele simplesmente estava parando sozinho. Um suor frio começou a se formar na minha testa. Toquei o botão de emergência, mas ele não reagiu. Apertei repetidamente o botão do térreo, esperando que a cabine obedecesse e me levasse para fora daquele pesadelo silencioso. Mas, em vez disso, o elevador parou novamente. O andar agora era o 4º. As portas se abriram lentamente, como se relutassem em revelar o que estava além delas. Foi então que vi. Lá, no final do corredor, uma figura estava parada, alta, magra, envolta em sombras que pareciam se movimentar ao seu redor. Seus contornos eram indistintos, mas eu sabia que estava me observando. Eu sentia aquele olhar queimando minha pele, atravessando minha alma. Minhas mãos começaram a tremer. Eu tentava apertar qualquer botão, mas o painel parecia morto. As luzes do elevador piscaram, e por um breve momento, a cabine mergulhou na escuridão. Quando a luz voltou, a figura tinha se aproximado. Agora, podia ver melhor seus olhos. Eram negros, profundos, como poços sem fim. O elevador, no entanto, continuava imóvel, as portas abertas, como se esperasse que aquela coisa entrasse. Um cheiro de mofo e algo podre encheu a cabine. O ar parecia mais denso, como se estivesse sendo sugado para dentro da criatura. Meus instintos gritavam para correr, mas não havia para onde fugir. Comecei a gritar por ajuda, mas o som saiu abafado, como se o próprio espaço ao redor absorvesse minha voz. Meus dedos esmagavam os botões do painel, implorando para que o elevador reagisse. A figura começou a se mover. Não andava, apenas deslizava lentamente, como se a gravidade não tivesse efeito sobre ela. E então senti uma mão, fria como gelo, tocando meu ombro. Meu coração quase parou. Girei a cabeça rapidamente, mas não havia ninguém ali. O medo paralisou meu corpo. Estava preso, sendo consumido pela presença daquele ser impossível.
Mas, no último momento, as portas do elevador rangeram e começaram a fechar-se lentamente. A figura ainda estava do outro lado, ainda me encarava, e então, no instante em que as portas se fecharam por completo, ouvi uma risada baixa, rouca, ecoando dentro do elevador. O elevador voltou a descer. Agora, não parou mais. Quando as portas finalmente se abriram no térreo, corri para fora, tropeçando nos próprios pés, ofegante. O segurança do prédio me olhou com estranheza, mas não conseguia explicar o que havia acontecido. Ao olhar para trás, para a cabine iluminada do elevador, percebi que algo havia mudado. O cheiro de podridão ainda estava lá, e por um breve momento, juro que vi a sombra daquela figura refletida no espelho do fundo. Eu nunca mais usei aquele elevador. Nunca mais fiquei sozinho naquele prédio depois das 22 horas. Mas, mesmo agora, ao contar essa história, sinto como se algo ainda estivesse me observando. E toda vez que escuto o som de um elevador abrindo sozinho, um arrepio percorre minha espinha. Algumas portas nunca deveriam se abrir, algumas presenças nunca deveriam ser convidadas a entrar, e algumas sombras nunca vão embora. Era um dia ensolarado quando minha família e eu decidimos visitar uma feira de antiguidades que havia chegado à cidade. A feira estava cheia de itens fascinantes, cada um com sua própria história e charme. Enquanto caminhávamos entre as barracas, minha mãe avistou algo que chamou sua atenção. Um anel de diamante antigo, brilhando sob a luz do sol. Minha mãe, sempre encantada por joias, decidiu comprar o anel. O vendedor, um homem idoso com um olhar enigmático, hesitou antes de fazer a venda. Ele nos contou uma história sobre o anel, dizendo que todos os seus antigos proprietários tiveram finais trágicos e misteriosos. Minha mãe riu, achando que era apenas uma tática de venda para tornar o anel mais interessante. Os primeiros dias após a compra foram normais. Minha mãe usava o anel com orgulho, exibindo-o para amigos e familiares. No entanto, logo começamos a notar coisas estranhas acontecendo. Primeiro, minha mãe começou a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo o anel e uma figura sombria que parecia persegui-la. Uma noite, enquanto estava sozinha em casa, minha mãe ouviu um sussurro suave chamando seu nome. Ela procurou pela casa inteira, mas não encontrou ninguém. A sensação de estar sendo observada tornou-se constante, e a atmosfera em nossa casa ficou pesada, como se uma presença invisível estivesse nos rodeando. A situação piorou quando meu pai sofreu um acidente de carro inexplicável. Felizmente, ele sobreviveu, mas o acidente deixou todos nós abalados. Começamos a nos questionar se a história do vendedor era mais do que uma simples lenda. Minha mãe decidiu tirar o anel e guardá-lo em uma caixa, mas isso não pareceu ajudar. A situação piorou ainda mais quando minha irmã, que não sabia da maldição, encontrou o anel e decidiu usá-lo. Logo depois, ela começou a reclamar, de dores de cabeça intensas e visões perturbadoras de uma mulher desconhecida. O medo se instalou em nossa família, e todos nós começamos a perceber que o anel estava nos afetando de maneiras inimagináveis. Desesperados, decidimos voltar à feira de antiguidades para encontrar o vendedor e devolver o anel. Quando chegamos lá, descobrimos que a barraca havia desaparecido, e ninguém sabia nada sobre o homem que nos vendeu o anel. A sensação de desespero e impotência era esmagadora. Com o passar do tempo, conseguimos encontrar um especialista em artefatos antigos, que concordou em nos ajudar. Ele realizou um ritual de purificação e nos orientou a enterrar o anel em um local distante, onde ninguém mais pudesse encontrá-lo. Seguindo suas instruções, fizemos exatamente isso. Desde então, as coisas começaram a voltar ao normal em nossa casa. Os pesadelos e as visões desapareceram, e a sensação de estar sendo observado se dissipou. No entanto, a experiência nos deixou marcados para sempre. A história do anel e sua maldição continua a ser um lembrete sombrio de que algumas coisas antigas carregam segredos que talvez seja melhor deixar intocados. Se você curtiu essa jornada aterrorizante, prepare-se para muito mais. Não perca nosso próximo vídeo, recheado de mistérios e arrepios. Enquanto isso, escolha entre os vídeos que aparecem na sua tela agora mesmo
e continue se aventurando pelo desconhecido. Até a próxima. Se você tiver coragem.